Quando a foto de perfil se atualizou, revelando o rosto familiar de Miguel, seu companheiro de quarto, o mundo de João desabou em um instante de pânico absoluto. Em vez de alegria, veio o terror. Ele não era apenas gay, mas agora teria que confrontar uma vida de mentiras que poderia destruir sua família conservadora e sua própria sanidade. João morava em um apartamento pequeno no Bairro Alto, em Lisboa, onde as ruas estreitas ecoavam com o som do fado à noite. Aos 25 anos, ele trabalhava como designer gráfico em uma agência modesta, passando os dias criando imagens perfeitas para clientes enquanto sua própria vida era um caos escondido. Miguel, 27 anos, era seu companheiro de quarto há um ano, um professor de história na universidade local, com uma personalidade extrovertida que contrastava com a introspecção de João. Eles se davam bem superficialmente, dividiam contas, cozinhavam juntos ocasionalmente e trocavam piadas sobre o futebol. Mas João nunca imaginara que o homem anónimo no app, com o nickname Historiador Secreto, era o mesmo que dormia no quarto ao lado. A descoberta veio em uma noite chuvosa de outono. João estava sozinho no sofá, rolando o feed do app Grindr. Sim, ele usava aquilo em segredo, explorando uma atração que negava para si mesmo desde a adolescência. As conversas com Historiador Secreto começaram inocentes, discussões sobre livros, viagens por Portugal e, aos poucos, confissões sobre solidão e identidade. João se sentia vivo nessas trocas, liberto das expectativas da família católica devota em Porto, onde crescera sob o jugo de um pai rígido que via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Você me faz querer ser honesto comigo mesmo, digitara João uma vez, o peito apertado. Então, a mensagem fatal: acho que devíamos nos encontrar. Manda uma foto real. João concordou, ansioso. A imagem carregou, Miguel, sorrindo na cozinha do apartamento deles. O celular caiu das mãos de João. Ele correu para o banheiro, vomitando o jantar. Como isso era possível? Miguel, o heterossexual assumido que furtava com garotas no bar da esquina. Ou seria tudo uma fachada, como a dele próprio? No dia seguinte, João evitou Miguel o máximo possível. Sentado no metrô a caminho do trabalho, sua mente girava em um turbilhão de perguntas. E se Miguel soubesse? E se fosse uma armadilha? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos conservadores. João lembrava das histórias de amigos que foram rejeitados por famílias, perdendo empregos ou sofrendo bullying sutil. Ele próprio escondia tudo, namoradas inventadas para a mãe, desculpas para não ir a festas onde poderia ser exposto. Miguel notou a estranheza ao voltar para casa. Ei, cara, você tá bem? Parece que viu um fantasma. João murmurou algo sobre estresse no trabalho e se trancou no quarto. Ali, deitado na cama, ele revisitou as mensagens. Elas eram reais, cheias de vulnerabilidade. Eu vivo uma vida dupla, escrevera Miguel certa vez. Minha família espera que eu case, tenha filhos, siga o roteiro. João sentiu uma pontada de empatia misturada à raiva. Porque Miguel não dissera nada. Era medo, como o dele. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica. João começou a observar Miguel com novos olhos, o jeito como ele ria de piadas bobas, o cheiro de seu perfume no ar, os olhares casuais que agora pareciam carregados de significado. Ele se pegava imaginando cenários, confrontá-lo, beijá-lo, fugir. Mas o medo paralisava. Sua família ligava semanalmente, a mãe, Dona Maria, sempre perguntando sobre aquela namorada especial. Mentir doía, mas a verdade poderia matá-la, ou a ele. Uma noite, incapaz de aguentar mais, João decidiu agir. Ele preparou uma mensagem no app: eu sei quem você é. Mas antes de enviar, ouviu a porta se abrindo. Miguel entrou, carregando sacolas de compras. Vamos cozinhar juntos. Faz tempo. João assentiu, o coração na boca. Enquanto cortavam vegetais, a tensão era palpável. Você tá estranho ultimamente, disse Miguel, casualmente. João parou, faca na mão. E se eu te dissesse que sei seu segredo? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Miguel congelou, o rosto pálido. Que segredo? João mostrou o celular, a conversa aberta. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Miguel sentou-se, cabeça entre as mãos. Merda. Eu não queria que fosse assim. Ele explicou, usava o app para explorar, confuso sobre sua sexualidade, mas nunca imaginara que o designer misterioso era João. Eu gosto de você, de verdade. Mas isso complica tudo. A confissão abriu as comportas. Eles conversaram até o amanhecer, compartilhando medos. Miguel vinha de uma família tradicional no Alentejo, onde o machismo reinava.
Seu pai, um agricultor orgulhoso, o via como o herdeiro perfeito. Se souberem, me deserdam, disse Miguel, voz trêmula. João assentiu, relatando suas próprias batalhas internas. Pela primeira vez, ele se sentiu visto, mas o peso da realidade o esmagava. O que fariam agora? Ignorar? Explorar? O risco era imenso. Nos dias que se seguiram, a proximidade forçada do apartamento virou um campo minado. Toques acidentais enviavam choques elétricos, olhares prolongados criavam tensão insuportável. João começou a questionar suas escolhas, por que se esconder tanto? Mas o medo de rejeição social era real. Em Portugal, apesar da tolerância em cidades como Lisboa, vilarejos e famílias conservadoras ainda julgavam. Ele leu artigos sobre depressão em jovens LGBT, estatísticas de suicídio, tudo ecoava em sua mente. Uma briga explodiu quando Miguel sugeriu manter em segredo. Não podemos arriscar tudo por isso. João, ferido, rebateu, isso. É o que sou. Ele saiu batendo a porta, vagando pelas ruas molhadas. Sentado no mirador da Senhora do Monte, olhando a cidade iluminada, ele chorou. A descoberta o forçara a confrontar não só o amor, mas a si mesmo. Voltando para casa, encontrou Miguel esperando. Desculpa. Eu tô com medo, mas eu te quero. Eles se abraçaram, um gesto hesitante, mas o caminho à frente era incerto, cheio de minas emocionais. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário entre afeto escondido e paranoia crescente. João e Miguel decidiram tentar, mas em segredo absoluto. No apartamento, eles se permitiam momentos de intimidade, jantares à luz de velas, conversas profundas sobre sonhos e medos. Miguel contava histórias de sua infância no Alentejo, correndo pelos campos de cortiça, sob o olhar vigilante do pai que esperava um filho normal. João compartilhava memórias de Porto, missas dominicais onde o padre pregava contra pecados modernos, deixando com culpa eterna. Mas fora das quatro paredes, fingiam normalidade. No trabalho, João evitava perguntas sobre vida pessoal. Miguel, na universidade, mantinha distância de colegas curiosos. A pressão interna crescia. João tinha pesadelos onde sua família o expulsava, gritando insultos. Ele pesquisava grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, mas hesitava em ir, e se alguém o visse. O conflito escalou quando a família de João anunciou uma visita. Dona Maria e o pai, Sr. António, viriam de Porto para o fim de semana. Traga sua namorada, disse a mãe ao telefone, animada. João panicou. Miguel sugeriu inventar uma desculpa, mas João rebateu, mais mentiras. Isso está-me matando. A discussão virou briga feia. Você acha que para mim é fácil? Meu pai me mataria se soubesse, gritou Miguel. João saiu, furioso, sentindo-se traído pela covardia do outro. Durante a visita, João agiu como um robô. Os pais notaram algo errado. Você parece infeliz, filho. É o trabalho. Ou falta de uma boa mulher. Sr. António riu, mas os olhos eram sérios. João engoliu em seco, mudando de assunto. À noite, sozinho no quarto enquanto os pais dormiam no sofá, ele mandou mensagem para Miguel, que saíra para dar espaço. Isso não aguento mais. Miguel respondeu, eu também não. Mas o que fazemos? Após a partida dos pais, a tensão explodiu novamente. Miguel propôs terminarem, é perigoso demais. João, magoado, concordou, mas o coração doía. Eles voltaram a ser apenas companheiros de quarto, mas o ar estava carregado de desejo não resolvido. João começou a sair mais, frequentando bares gays em segredo, testando limites. Uma noite, encontrou um homem chamado Pedro, atraente e aberto sobre sua sexualidade. Eles conversaram, flertaram, mas João recuou, ainda amava Miguel. Miguel, por sua vez, lutava com ciúmes. Vendo João voltar tarde, ele confrontou, você está saindo com outros. A verdade veio à tona, não, mas a tentação existia. Eu preciso de alguém que não tenha medo, disse João. Miguel chorou, admitindo, eu tenho medo de perder tudo, família, emprego, respeito. Eles discutiram os dilemas éticos, era certo esconder por proteção, ou covardia que perpetuava preconceito. A sociedade portuguesa adicionava camadas. Notícias sobre ataques homofóbicos em áreas rurais, debates no Parlamento sobre direitos trans, tudo lembrava os riscos. Miguel leu sobre um professor demitido por ser gay em uma escola conservadora. João viu amigos sofrendo rejeição familiar. Estamos traindo a nós mesmos, murmurou João uma noite. O ponto de virada veio em uma festa da Universidade de Miguel. João foi convidado como amigo. Lá, viu Miguel flertando com uma colega para manter aparências. O ciúme ferveu.
Em casa, a briga foi épica. Você me usa em segredo e finge lá fora, acusou João. Miguel rebateu, e você? Ainda mente para os seus pais. Eles se xingaram, portas batendo. No dia seguinte, arrependimento. Desculpa, disse Miguel. Eu te amo, mas isso está nos destruindo. Eles decidiram dar um tempo, Miguel indo para o Alentejo visitar a família. Sozinho, João refletiu. Ele ligou para um terapeuta especializado em questões LGBT, marcando uma sessão. Preciso entender minhas escolhas, pensou. Mas o vazio era imenso. Mensagens trocadas, sinto sua falta. Eu também. A separação forçada os fazia questionar, valia a pena o sofrimento por amor? Ao voltar, Miguel trouxe novidades, conversara com um primo distante, gay assumido, que o encorajou. Talvez possamos tentar devagar. João assentiu, mas duvidava. A pressão familiar de Miguel aumentava, sua mãe pressionava por um noivado com uma vizinha. O que eu faço? Perguntou ele. João, em solidariedade, sugeriu confrontar, mas Miguel hesitava. Uma traição inesperada abalou tudo. João descobriu que Miguel contara a um amigo próximo sobre eles, jurando sigilo. Mas o amigo, bêbado em uma festa, deixou escapar para outros. Rumores começaram na universidade. Miguel negou para proteger João, mas a mentira doeu. Você me expôs, gritou João. Miguel, foi um erro, mas talvez seja hora de assumir. A crise os forçou a decisões radicais. João pensou em mudar de apartamento, Miguel, em pedir demissão. Mas o amor persistia, misturado à dor. Pagamos um preço alto por isso, disse João. Eles se reconciliaram tenuamente, mas o dano estava feito. Rumores chegavam aos ouvidos de familiares, o inferno se aproximava. Os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Na universidade, colegas cochichavam sobre Miguel, no trabalho de João, um e-mail anónimo chegou, cuidado com sua reputação. O pânico instalou-se. João trancou-se em casa, evitando o mundo. Isso é o que acontece quando se esconde, pensou, amargo. Miguel, mais exposto, enfrentava olhares julgadores. Um aluno o confrontou, professor, é verdade que você é? Ele negou, mas a culpa o consumia. A família de Miguel ligou, alarmada. Ouvi boatos ridículos. Diga que não é nada. Ele mentiu, mas o pai insistiu em uma visita. Venha para casa, precisamos conversar. Miguel viajou, deixando João sozinho com seus demónios. Em Lisboa, João foi à terapia. O psicólogo, um homem compreensivo, explorou suas inseguranças. Você se pune por ser quem é. João chorou, admitindo anos de repressão. Minha família me ama, mas condicionalmente. Miguel, no Alentejo, enfrentou o pai. Senhor Manuel, um homem endurecido pelo trabalho na terra, o interrogou, esses rumores. Você me envergonha. Miguel, tremendo, negou novamente. Mas à noite, sozinho no quarto de infância, ele quebrou. Ligou para João, não aguento mais mentir. João, então pare. Mas e o preço? Eles discutiram opções, assumir, fugir, terminar. Ao voltar, Miguel estava mudado, mais determinado. Vamos contar para alguém de confiança. Escolheram a irmã de João, Ana, mais aberta, vivendo em Coimbra. Por videochamada, João revelou, sou gay, e estou com Miguel. Ana ficou chocada, mas apoiou, amo você do jeito que é. Alívio momentâneo, mas o medo persistia. E os pais? Perguntou ela. Um passo de cada vez. A sociedade interveio de forma cruel. Um artigo no jornal local mencionou professor envolvido em escândalo, sem nomes, mas suficiente para alarmar. Miguel foi chamado pelo reitor, cuide de sua imagem. Ele se sentiu humilhado, questionando sua carreira. Vale a pena? Perguntou a João. O amor vale, mas isso está nos custando a alma. Uma traição maior veio da família de João. Dona Maria, suspeitando, ligou, filho, ouvi coisas horríveis. Diga que não é verdade. João, encorajado por Ana, confessou parcialmente, mãe, sou gay. O silêncio do outro lado foi devastador. Você me mata com isso, disse ela, chorando. Senhor Antônio pegou o telefone, não quero um filho assim. Não volte aqui. João desabou, o rejeição cortando como faca. Miguel o consolou, mas sua própria família explodiu. O pai descobriu via rumores, você é uma desgraça. Deserdado, Miguel perdeu herança e laços. Paguei o preço, disse ele, amargo.
Eles se apoiaram mutuamente, mas o dano psicológico era profundo. João entrou em depressão, questionando escolhas, e se eu tivesse ficado no armário? Miguel, em raiva, rebateu, e viver uma mentira eterna. Eles buscaram ajuda em grupos de apoio. Na Ilga, conheceram outros com histórias semelhantes, rejeições, mas também reconciliações. Inspirados, tentaram reconectar com famílias. Miguel escreveu uma carta ao pai, explicando sua jornada. Resposta: silêncio. João visitou Ana, que mediou com os pais. Dona Maria ligou semanas depois: ainda te amo, mas preciso de tempo. Um vislumbre de esperança, mas o pai permanecia inflexível. O relacionamento deles, testado ao limite, aprofundou. Momentos de ternura a meio do caos, passeios pelo Tejo, conversas sobre o futuro. Mas maltanéticos surgiam, era certo forçar a aceitação. Ou respeitar crenças alheias, mesmo prejudiciais. Sociedade muda devagar, disse Miguel. Mas nós pagamos o preço agora. Uma confrontação final com o passado veio em uma reunião familiar forçada. Os pais de João vieram a Lisboa, insistidos por Ana. No apartamento, tensão palpável. Senhor Antônio encarou Miguel: você corrompeu meu filho. João defendeu: ninguém me corrompeu. Isso sou eu. Argumentos voaram: tradição versus amor, pecado versus identidade. Dona Maria chorou: quero netos, uma família normal. João rebateu: isso é normal para mim. A reunião terminou em impasse. Os pais foram embora, deixando João destruído. Perdi-los por você, disse a Miguel, acusador. Miguel: não por mim, por nós. A briga escalou, com Miguel saindo. Sozinho, João questionou tudo: amor valia a perda? Dias depois, Miguel voltou, arrependido. Vamos lutar juntos. Eles reconectaram, mas cicatrizes permaneciam. A sociedade os forçava a escolhas: emigrar para um lugar mais aceitador. Ficar e combater preconceito. O drama interno persistia, cada decisão carregada de consequência. Com as famílias fragmentadas, João e Miguel enfrentaram o mundo exterior com nova resiliência, mas as batalhas internas intensificavam. João perdeu clientes no trabalho, rumores sobre sua orientação afetavam negócios conservadores. É discriminação sutil, desabafou com o terapeuta. Miguel, na universidade, lidava com alunos hostis e colegas distantes. Sinto-me isolado, confessou. Eles decidiram se engajar mais, participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, mãos dadas pela primeira vez em público. A multidão vibrante, bandeiras arco-íris, deu esperança. Mas o encontro inesperado abalou: um primo de Miguel, homofóbico, os viu e espalhou fotos nas redes familiares. O pai de Miguel ligou, furioso: agora todo mundo sabe. Você está morto para mim. Miguel quebrou o telefone, chorando. João, solidário, mas exausto, questionou: vale a pena continuar? Miguel: sim, porque te amo. Mas o amor virava arma em momentos de fraqueza. Uma noite, após uma discussão sobre finanças, herança perdida de Miguel os apertava. João explodiu: se não fosse por você, eu ainda teria minha família. Miguel rebateu: e viveria infeliz para sempre. A traição veio de dentro. Miguel, pressionado, encontrou um ex-namorado secreto para desabafar. João descobriu mensagens: sinto falta de alguém sem complicações. Ferido, confrontou: você me trai. Miguel negou contato físico, mas admitiu dúvida emocional. Isso dói mais que rejeição familiar, disse João. Eles se separaram temporariamente, Miguel mudando para um hotel. Sozinho, João mergulhou em trabalho, mas a depressão o consumia. Ele leu sobre resiliência LGBT, histórias de superação em Portugal pós-ditadura. Inspirado, escreveu um blog anónimo sobre sua jornada, ganhando apoio online. Você não está sozinho, comentavam leitores. Miguel, no hotel, refletiu sobre escolhas. Ele contatou o primo gay, ganhando perspectiva: a família pode voltar, mas sua felicidade é agora. Decidido, voltou: cometi erros, mas quero consertar. João, cauteloso, aceitou, sem mais segredos. Eles reconstruíram, devagar, com terapia de casal. Mas a sociedade testava limites. Um ataque verbal em um bar: viados. Gritaram estranhos. Miguel reagiu, defendendo-os, mas João puxou embora. Não vale o risco. Em casa, debateram: confrontar preconceito ou se proteger. Silêncio perpetua o problema, argumentou Miguel. A família de João deu sinal. Dona Maria convidou para jantar em Porto. Nervoso, foram. Senhor Antônio, relutante, sentou-se:
não aprovo, mas és meu filho. Conversa tensa, mas um começo. Miguel, excluído, esperou fora. Pagamos preços diferentes, pensou João. Para Miguel, reconciliação era elusiva. Seu pai enviou uma carta, volte quando for normal. Devastado, Miguel considerou desistir da carreira, mudar para o estrangeiro. Espanha. Holanda. João hesitou, deixar Portugal. Nossa casa. Decisão pendente, adicionando tensão. Uma oportunidade surgiu, Miguel foi convidado para uma palestra sobre história LGBT em Portugal. Aceitou, expondo-se mais. João apoiou, mas temia backlash. Na palestra, Miguel falou de opressão salazarista, paralelando com hoje. Aplausos, mas atas online atacaram. Herói ou vítima? Questionava João. O clímax veio em uma crise de saúde, Dona Maria sofreu um infarto. João correu para Porto, Miguel ao lado. No hospital, Sr. António viu Miguel cuidando, você ama meu filho. Miguel, sim. Uma trégua relutante, então fique. Recuperação trouxe reflexão. Dona Maria, quero você feliz, filho. Aceitação parcial, mas o pai permaneceu distante. De volta a Lisboa, eles avaliaram danos, amizades perdidas, carreiras abaladas, mas amor fortalecido. Cada escolha tem custo, disse João. Miguel assentiu, mas escolhi você. Com aceitação familiar tênue, João e Miguel navegaram um novo normal, mas sombras persistiam. João avançou no trabalho, ganhando clientes progressistas via blog. Miguel, pós-palestra, recebeu oferta para livro sobre história queer portuguesa. Isso é nosso legado, disse ele. Mas sucesso atraía inveja, um colega sabotou, espalhando mais rumores. Miguel lutou, processando por difamação, vitória amarga, custando amigos. Internamente, eles lidavam com traumas. João tinha crises de ansiedade, e se perdermos tudo de novo? Terapia ajudava, mas decisões éticas surgiam, adotar. Casar. Sociedade aceita, mas família, questionava Miguel. Eles casaram em segredo, só com Ana como testemunha. Um dia, celebramos abertamente, prometeram. Conflito final veio com uma oferta de emprego para Miguel em Berlim, mais aceitador, melhor salário. Vamos. João hesitou, deixar raízes. Discussão acalorada, ficar é masoquismo, versus fugir é covardia. Escolheram ficar, combatendo localmente. Miguel juntou-se a ativismo, João voluntariou em abrigos LGBT. Anos passaram em ritmo tenso. Famílias abrandaram, Sr. António visitou, desconfortável mas presente. Pai de Miguel morreu sem reconciliação, dor eterna. Paguei com arrependimento, lamentou Miguel. No fim, sentados no Tejo, refletiram, amor sobreviveu, mas marcado por perdas. João, foi certo lutar. Miguel, sim, apesar de tudo. E você, leitor? Esconder a identidade por proteção familiar é uma escolha ética justificada, ou mera perpetuação de preconceito social?